Boa tarde, pessoal. Para que a gente prossiga a nossa análise sobre o método simplex, hoje nós falaremos de uma ampliação desse método chamado método simplex em duas fases, que ocorre nas seguintes condições. Anteriormente, para resolver um problema de um método simplex, nós trabalhávamos, com uma solução básica inicial que sempre estava associada a uma restrição do tipo menor igual. E aí, quando nós tínhamos essa restrição, nós fazíamos a inserção de variáveis que são variáveis de folga. O processo que agora vai envolver o mecanismo em duas fases envolve a situação de restrições que são ou da forma igual ou da forma maior igual. Quando ocorre isso, não vai existir uma solução básica inicial. Então, não existe uma solução básica inicial. E a consequência dessa não existência de solução básica inicial vai nos refletir aqui na inserção das variáveis, que agora não serão mais variáveis de folga. Serão variáveis que nós chamamos de variáveis de excesso. A ideia é oposta a variáveis de folga, que você adiciona para tornar essa desigualdade uma igualdade. A variável de excesso você vai retirar para que se transforme essa desigualdade em uma igualdade. Isso também ainda por si só não vai ser suficiente, porque nós precisaremos também de uma inserção de um novo tipo de variável, que nós vamos chamar também de variável artificial. Então, o tipo de problema que nós vamos abordar vai envolver a resolução de um sistema da seguinte forma. Digamos que eu queira minimizar, vamos colocar aqui, minimizar uma função z da forma 16x1 mais 12x2 mais 5x3, que está sujeito, vamos colocar assim, sujeito às seguintes condições. Digamos que as condições que eu tenho são essas. Uma função da forma 8x1 mais 4x2 mais 4x3, que é agora maior ou igual a 16. Uma função do tipo 4x1 mais 6x2, que é maior ou igual a 12. Essa que é a ideia que nós vamos explorar agora. Bom, com a questão da inserção de uma variável de excesso, essa variável ela vai ser atribuída para cada restrição. Então, eu vou ter uma variável de excesso aqui, na primeira restrição que eu vou chamar de menos x4, e uma outra que a gente vai chamar de x5. Então, esses termos aqui, são as tais variáveis de excesso. O que ocorre aqui na minha função também, de minimização, elas vão ser inseridas. Então, você vai ter uma menos uma 0x4 e uma menos 0x5. A questão é que elas por si só não são suficientes, porque ao resolver um problema de uma variável básica, no caso aqui são 3, x1, x2 e x3, que são maiores ou iguais a zero, com o fato de você trabalhar com um fator negativo, nessas variáveis de excesso, elas produziriam na sequência da resolução um resultado negativo, o que é contraproducente ao que nós temos aqui. Então, para contrabalancear, para compensar essa existência de uma possível solução negativa, nós vamos fazer inserção das tais variáveis artificiais que eu mencionei agora há pouco. Isso se faz pelo fato de que eu quero evitar que a minha solução seja uma solução negativa. Com essa inserção de variável artificial, então isso vai me conduzir a uma nova realidade. Eu vou criar uma nova função artificial em relação a essa função z que eu tenho do meu enunciado. Agora, a criação vai se dar através da seguinte metodologia. Eu venho aqui e vou reescrever as minhas condições com a inserção dessas variáveis artificiais da seguinte forma. Olha, a minha primeira condição é 8x1 mais 4x2 mais, 8x1 mais 4x2 mais 4x3.
insiro uma variável, né, de excesso, que eu vou chamar de menos x4, e vou colocar uma variável artificial, que eu vou chamar de mais W1. Aqui eu faço a mesma coisa, 4x1 para outra restrição, 4x1 mais 6x2, insiro uma variável de excesso, que eu chamo de menos x5, e vou acrescentar uma variável artificial, que eu vou chamar de W2. Então esses dois elementos aqui, vou até circular, são chamadas variáveis artificiais e vão servir para tornar agora a minha função uma igualdade. Então com isso daqui eu vou ter uma igualdade igual a 16, isso, e a outra função que eu tenho igual a 12. O método que me faz agora recrutar o uso de variável artificial indica que eu vou somar essas duas restrições, ou mais se eu tiver, e criar uma nova função, que eu vou chamar de função ZA, ou função objetivo artificial. Uma função artificial. Então essa função artificial é a soma desses resultados que eu tenho aqui. Então para cada variável eu tenho lá 12x1 mais 10x2, depois mais 4x3, menos x4 e menos x5. Nesse processo, as variáveis artificiais não são somadas, então elas só estão aqui para tornar uma igualdade e no fundo isso tudo vai ser igual a 28. Então, reescrevendo da forma como nós fazíamos no quadro básico a função z, então ZA vai ficar menos 12x1, menos 10x2, menos 4x3, mais x4, mais x5 e menos 28. Ou seja, a criação desse método de variável artificial indica que eu vou somar as duas restrições que eu tenho. Somo as restrições considerando as variáveis básicas e as variáveis de excesso, mas não as variáveis artificiais. Crio essa função z, que é a minha função ZA, artificial, e agora eu monto o quadro base da mesma maneira que nós resolvíamos para o método simplex de uma fase, considerando agora essas variáveis, né, que foram criadas através desse processo, inclusive as variáveis artificiais. Então, uma vez que eu faço essa inserção, agora o meu quadro base vai ficar escrito da seguinte forma. Então, eu venho e reescrevo meu quadro base. Base, da mesma maneira que nós fazíamos anteriormente. Então, eu tenho, vou colocar, reescrevê-lo aqui, colocar todas as variáveis envolvidas no processo, x1, x2, x3, as duas variáveis de excesso, x4, x5, e as duas variáveis artificiais que aparecem no processo novo, né, que é o W1, o W2 e por fim a minha função em B. Então daqui eu tenho esse quadro e agora o que vai ser também novo é que ao invés de variável de folga entrando na base, você vai começar com as variáveis artificiais W1 e W2. Então com isso você vai ter aqui, ó, a sua função Z, aquela que nós temos do caso original. Então vamos colocar aí os elementos menos 16, menos 12, menos 5, né, 0, 0, 0, 0 e 0. E a novidade, eu vou colocar aqui essa minha função ZA artificial, que é essa função que eu tenho aqui, que eu vou apagar, que agora nós vamos reescrever ela aqui embaixo. Então aqui eu vou ter, fazendo mais uma linha, vamos construir aqui. Então eu tenho minha função ZA artificial, vamos colocar todos os valores dela, menos 10, menos 12, anotei aqui, menos 10, menos 4, 1, 0, 0 e menos 28. Daí em diante,
eu vou escrever as minhas restrições da forma como nós tínhamos anteriormente. 8, 4, 4, uma variável de excesso, que é menos 1, 0, 1 para a variável artificial, 0 e 0. E aqui eu tenho 4, 6, nada para essa variável, nada para essa, menos 1, 0 e 1. Isso aqui não era 0, isso aqui era igual a 16. E esse elemento aqui, se eu não me recordo, era igual a 12. Era isso que nós tínhamos, certo? Daí em diante, o que eu preciso fazer, com todo cuidado, vamos colocar aqui sempre na mesma linha, né, para não ter nenhum tipo de equívoco. 0, menos 12, menos 10, menos 4, 1 e 1. Aqui é 0 e aqui é 1. Vamos colocar tudo na mesma sequência para não ter nenhum tipo de problema lá na frente quando nós começarmos a executar os processos. Tá? 0, 0, beleza. 1 e 1 menos 28. Legal. Então, o processo consiste agora em fazer exatamente como nós fazíamos antes. Identificar quem entra e quem sai nas variáveis, né, do processo. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, qual é a maior contribuição negativa que eu tenho no processo? É dada por quem? Por menos 12. Então isso indica que quem vai entrar aqui é x1 e quem vai sair é o menor quociente na divisão. Então eu tenho 16 por 8, eu tenho 12 por 4. 16 por 8, 2, 12 por 4, 3, então quem vai sair aí é W1. Então sai W1, entra x1 e sai W1. Então vai sair W1, entrou x1. O que eu faço depois disso? O que nós fazíamos antes. Torno esse elemento meu pivô, dividindo por um fator que torne 1 e zerando tudo que está abaixo dele. Então nesse processo, o que vai acontecer? Coloco na linha 1, que está na linha 1, dividido por quem? Por 8. Então aqui 8 vai virar 1. Então 8 vira 1, 4 vira meio, 4 vira meio, aqui menos 1 vai virar menos 1 oitavo, 0 continua 0, 1 oitavo e 16 por 8 vai virar 2. Uma vez que eu fiz isso, agora o próximo passo é zerar os elementos, considerando que o meu pivô está aqui, ó, na linha 1. Eu vou colocar um L2 associado a um L2 para zerar um pivô que está na linha 1. Vou colocar aqui em azul. Depois eu vou zerar alguém na linha 3, com o pivô na linha 1, sempre na referência. E depois eu vou zerar na linha 4, com o meu pivô também na linha 1. Meu pivô é esse que está na linha 1 no momento. Então, para zerar o L2, 4 por 1, 4. Para zerar menos 4. Menos 16 por 1, menos 16, então aqui é mais 16. Menos 12 por 1, menos 12, então aqui é mais 12. Então, uma vez que eu faço isso, aí eu vou proceder ao desenvolvimento todo cuidado. Então, aqui vai zerar. 6 menos 4 vezes 2, 6 menos 2, 4. Então, aqui zerou. 0 menos 4 vezes meio, então vai dar menos 2. 0 menos 4 vezes menos 1 oitavo, então vai dar meio, por causa dos sinais aqui. Aqui 0 na linha 2, menos 4 vezes L1, mantenho, menos 1. 0 menos 4, então vai dar menos meio, com todo cuidado. Aqui é 1, mantém aqui, 12, 4 vezes 2, 8, 12 menos 8, 4. Então aqui ficou igual a 4. Vamos apagar esse, vamos agora para a linha 3. Linha 3 menos 16 mais a linha 1 vai dar 0. Menos 12 mais 16 por 2 vai dar menos 4. Menos 12 mais 8, menos 4. Menos 5 mais 16 vezes meio, então vai dar 3. 0 mais 16 menos 1 oitavo, então dá menos 2. 0, aqui não se aplica. 0 mais 16 oitavos vai dar 2. Não se aplica. 16 vezes 2 dá 32. E agora na linha 4.
Na linha 4 eu vou zerar aqui. Menos 10 mais 12 vezes 1.000, então vai dar menos 4. Vai garantir que eu vou ter que fazer pelo menos mais uma interação, por ser negativo. Menos 4 mais 12 aqui vai dar 2 positivo. 1, aqui tem que fazer conta. 1 menos 12 oitavos. 8 vezes 1, 8. 8 menos 12, menos 4. Menos 4 oitavos, então dá menos meio. Menos meio. 1, não vai se aplicar, 0, mais 12 por oitavo aqui, 12 por 4, 3, 3 sobre 2, 0, não se aplica, e menos 28 mais 12, 12 vezes 2, 24, menos 28 mais 24, menos 4. Então eu tenho até aqui esse valor. Então o que vai acontecer? Como essa aqui é a maior contribuição negativa, é óbvio que quem vai entrar aqui é o x2, entra o x2, e aí quem vai sair nesse processo? Mesma história, 2 dividido por meio, 4 dividido por 4. 2 por meio vai dar 4, 4 por 4 dá 1, então vai sair o W2. Entra x2 e sai W2. Então, vai entrar o x2 e vai sair o W2. Mesmo processo, eu vou fazer esse x2 aqui virar 1 e depois zerar o que está acima e o que está abaixo, com todo cuidado para não cometer erro. Então, quando eu fizer isso, eu vou colocar na linha 2, o que está na linha 2 dividido por quanto? Por 4. É isso que eu vou ter que executar agora. Então, quando eu fizer isso daí, vou fazer com todo cuidadinho agora, de novo, mais uma vez. Então aqui vai virar 1, menos 2 por 4 vira meio, menos meio, né? Menos meio. Meio por 4, então aqui vai dar 1 oitavo. 1 oitavo. Menos 1 quarto. Menos 1 quarto. 0, 1, menos meio. 1 oitavo, então aqui é menos 1 quarto, tá certo? Menos 1 quarto. Meio, aqui vai dar menos 1 oitavo. 1 quarto. E aqui dividido 4 por 4 vai dar 1. Ótimo. Então agora eu tornei esse elemento igual a 1. O que eu faço? Vou zerar a linha 1, linha 3, linha 4 com pivô na linha 2. Então vamos lá. Eu vou colocar na linha 1... o que está na linha 1 menos meio do que está na linha 2. Depois eu coloco na linha 3 o que está na linha 3 mais 4 vezes o que está na linha 2. E depois eu coloco na linha 4 o que está na linha 4 mais 4 vezes o que está na linha 2. É isso que eu vou fazer. Então vamos lá, executando esse processo. 1 menos, aqui vai manter. Meio, menos meio, então vai zerar aqui. Meio, menos com menos dá mais. Meio, na linha 1, menos meio de meio, então vai dar meio mais 1 quarto. Então, meio mais 1 quarto vai dar 3 quartos. Então, aqui vai virar 3 quartos. 3 quartos. Depois eu tenho menos 1 oitavo com menos 1 16avos. Menos 1 oitavo com menos 1 16. Então aqui 16 por 8, 2. 16, então vai dar menos 3 16. Então menos 3 16, é isso que vai gerar. Agora, 0 menos meio, aqui vai dar 1 oitavo positivo, na linha 1. Aqui 1 oitavo, menos com menos mais, então vai dar 1 oitavo mais 1 16avos, então aqui vai ser 3 16avos, na linha 1, 3 16. 0 menos meio, 1, vai dar menos 1 oitavo, menos 1 oitavo. E aqui eu tenho 2 menos meio, então aqui vai ser igual a 1. Beleza. Agora, zeramos a linha 3. Zeramos a linha 1, perdão. Então agora nós vamos zerar a linha 3.
Então, na linha 3, com referência à linha 2, 0, aqui vai zerar. Eu tenho 3, na linha 3, mais 4 vezes menos meio. Então, 3 menos 2 vai dar 1, 1 positivo. Menos 2 mais 1 oitavo. Mais 4 de 1 oitavo, então vai dar menos 2 mais meio. 2 vezes menos 4, então vai dar menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Aqui eu tenho 0 mais 4 vezes menos 1 quarto, então vai dar menos 1. 2 mais 4 vezes menos 1 oitavo, 2 menos meio. Então 2 menos 1 oitavo, então é 2 menos meio. Então vai dar 3 sobre 2 positivo nesse caso. É 0 mais 4 vezes 1 quarto vai dar 1. E aqui por fim eu tenho 32, né, linha 3 mais 4 vezes o que está na linha 2, então vai dar 36. Então 36, cheguei até aqui. E agora eu vou para a linha 4, última linha do processo. Então 0, aqui vai zerar, né, que eu estou com referência na linha 2. 2 mais 4 vezes menos meio, então aqui vai zerar também. Menos meio mais 4, aqui vai zerar também, zerou. 1 mais 4 vezes menos 1 quarto, zera também. 3 meios mais 4 vezes menos 1 oitavo, então vai dar 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então aqui vai ser 1 positivo. E aqui eu tenho 0 mais 4 vezes 1 quarto, 1. E por fim, aqui eu tenho menos 4 mais 4 vezes 1. Então vai dar 0. E aí você observa o seguinte, ó. Todos os valores aqui são positivos ou nulos. E na última linha, a função objetivo artificial é 0. Quando isso acontece, aconteceu isso daqui, você terminou a primeira fase. Terminamos a primeira fase. E aí, o que eu faço? Eu vou trabalhar apenas com minha função z. Então, o que vai acontecer? Todo esse pedaço que está aqui, ó, incluindo as variáveis artificiais, vão embora. Então, eu vou trabalhar apenas com os elementos que estão aqui até a coluna do x5 e a da minha função em B. E claro, a minha função artificial, essa daqui também vai embora. É isso que vai acontecer. Então eu vou zerar esses elementos aqui, ó. Vamos apagar eles agora. Aqui eu não tenho mais isso. Aqui eu também não vou ter mais isso. E agora eu vou puxar essa minha coluna aqui do B para o lado aqui. Eu vou apagar aqui. Vou puxar minha coluna em B para esse lado. E a minha função agora vai ser constituída aqui. Então B agora é 1, aqui continua 1, aqui 36, que é a minha função objetiva. E vou continuar o processo. A partir daí. Fazendo tudo bonitinho do jeito que nós estávamos trabalhando. 0, 0, só para conferir aqui, para ver se deu tudo certinho. Quadro inicial. 1, 0, 3 quartos, menos 3, 16, né? 1 oitavo. Aqui, se eu não me engano, era 3 sobre 2, eu tinha esquecido de calcular a expressão. 0, 1, menos meio. 1 oitavo, menos 1 quarto e 1. E aí na última expressão, 0, 0, 1, menos 3 meio, menos 1, 36. Beleza. Bom, aí o processo para entrar é o inverso. Se lá entrava a menor contribuição positiva, aqui entra a maior. Então vai entrar o x3 e vai sair, né, da forma oposta também. Então 3 meios eu vou dividir por 3 quartos e 1 eu vou dividir por menos meio. Então 3 meio por 3 quartos, quando eu dividir, é só fazer a conta, vai dar 2. Né? 3 meios dividido por 3 quartos. Você inverte, vira 2.
que é maior do que 1 dividido por menos meio, que é menos 2. Então, vai sair o x1, entra o x3 e sai x1. Então, entrou o x3 agora, entra x3 e sai x1. Então, uma vez que você fez esse processo, o que vai acontecer? Você vai tornar esse cara igual a 1, da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Então, vamos colocar na linha 1 o que está na linha 1 dividido por 3/4. Ou, se eu quiser multiplicar isso aqui tudo por 4/3. É isso que eu vou fazer. E aí, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, aqui vai virar 4/3, né? 4/3, 0, 1, agora vira 1, menos 3/16 vezes 4/3, então 4/3 vezes menos 3/16, vai dar menos 1/4, então menos 1/4, menos 1/4, 4/3 vezes 1/8, a gente faz essa conta aqui, 4/3 vezes 1/8, então vai dar 1/6, né? Cancelando aqui, dá 1/6, 3/2 vezes 4/3, fazendo a conta aqui, 4 por 2, 2, então vai dar 2. E uma vez que eu faço isso, né? Aí o que acontece? Eu tenho que vir e fazer esses elementos serem iguais a 0, como nós fazíamos anteriormente. Eu vou colocar na linha 2 o que tem na linha 2, para cancelar mais meio do que está na linha 1, e coloca na linha 3 o que tem na linha 3 menos o que está na linha 1. Legal? Então, feito isso, linha 2 mais 0 mais meio que está na linha 1, então vai dar 4/6 ou 2/3. Aqui não se aplica, aqui vai zerar, menos meio, como eu quero. 1/8 com menos 1/8, então vai zerar. Então aqui vai zerar. Menos 1/4 na linha 2, mais metade do que está na linha 1. Então 12, então aqui você tira o MMC, 12 por 4, 3, 12 por 2, 1. Então vai dar menos 1/6. Menos 1/6. Aí você tem 1 na linha 2 mais a metade, então aqui vai dar 1 mais 1 vai dar 2. E aí agora nós vamos para a linha 3. Linha 3, 0 menos 4/3 dá menos 4/3. Menos 4/3. Aqui não se aplica, aqui vai zerar. Menos 1, 0. Menos 3/2. Com menos, mais 1/4. Então aqui 4 por 2, 2, menos 6, mais 1, então menos 6, 4 por 2, 2, 3, 6, beleza? Menos 6 mais 1, menos 5/4, então aqui é menos 5/4. Menos 1, menos 1/6, então vai dar menos 7/6. E aqui 36 menos 2 dá 34. E aí o que eu observo na nossa análise aqui é o seguinte: como os últimos coeficientes são nulos ou negativos, que é o contrário que nós tínhamos antes, ou seja, no processo que a gente executa em primeira fase, quando eles são nulos ou positivos, você termina. Aqui na segunda fase é o oposto, quando ele é todo nulo ou negativo, então termina a segunda fase, termina a fase 2, e aí eu tenho que a minha função de minimização gera um valor de 34, com variável básica de x2 igual a 2 e variável básica de x3 igual a 3. Então, com isso, a gente finaliza aí um exemplo com um método simplex de duas fases, é um pouco mais extenso, mas que tem como novidades a inserção de variável de excesso e variável artificial. Uma vez que você insere a variável artificial, você cria uma nova função artificial, joga no quadro base, resolve essa função artificial zerando ela primeiro, para depois, com o processo
que restou dessa função artificial, você executa o mesmo processo da variável para um sistema de uma fase, invertendo. Ao invés da variável que entra ser de menor valor absoluto, ser a que tem o maior valor absoluto em termos de quociente, e trabalhando com o resultado final, que ao invés de ser apenas valores nulos ou positivos, valores nulos ou negativos. Então é isso. Muito obrigado. Se curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu!